Olá, bom dia, tudo bem? Hoje é quarta-feira, dia 5 de outubro. A greve dos bancários completa um mês hoje. São mais de 13 mil agências fechadas. Os transtornos para quem precisa sacar dinheiro, pagar contas e receber salários se repetem no Brasil inteiro. Clientes também reclamam de dificuldades para sacar FGTS e seguro-desemprego. É a maior paralisação desde 2004. Uma nova reunião de negociação foi agendada para esta quarta-feira aqui em São Paulo. Você se sente prejudicado com a greve dos bancários? O Link News de hoje quer saber. Olá, bom dia. A gente quer que você participe do jornal. Para isso é só usar a hashtag Link Record News. Nós estamos com transmissão simultânea no Portal R7 e falamos de São Paulo para todo o Brasil. Também para vários países pela Record News Internacional. Vamos agora aos destaques de hoje. Supremo Tribunal Federal libera para o juiz Sérgio Moro ação contra Cunha sobre contas na Suíça. Ministério da Educação divulga notas de escolas que participaram do Enem. E números mostram um abismo entre escolas públicas e particulares aqui no Brasil. Furacão provoca destruição, mortes, deixa milhares de desabrigados no Haiti e avança. Furacão Matthew mudou um pouco a sua rota em direção ao continente americano. E agora é possível que ele atinja em cheio toda a costa leste da Flórida nos próximos dias. Sobre isso e muito mais, divida a sua opinião com a gente. Participe do nosso jornal, porque começa agora o Link Record News. Essa edição do Link Record News começa com informações de que o Supremo Tribunal Federal decidiu que o ex-presidente Lula vai continuar sendo investigado pelo juiz Sérgio Moro. Moro também vai cuidar de ação penal contra o deputado cassado Eduardo Cunha. Quem tem os detalhes sobre isso, direto de Brasília, é a nossa colega, a repórter Vanessa Lima. Oi, Vanessa. Olá, pessoal do Link Record News. O juiz da Lava Jato vai investigar as contas não declaradas de Eduardo Cunha na Suíça no valor de 5 milhões de dólares. Em outra decisão, o Supremo também negou o pedido da defesa de Lula, que queria tirar do juiz Sérgio Moro as investigações em que o ex-presidente é apontado como beneficiário de uma propina no valor de 3 milhões e 700 mil reais, pagos pela empreiteira OAS. Parte do acordo teria sido quitada com a compra e a reforma de um triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo. O Supremo também decidiu que a denúncia de que o presidente do Senado, Renan Calheiros, usou dinheiro da construtora Mendes Júnior para o pagamento de pensão alimentícia vai ser julgada em plenário. Se os ministros acatarem a denúncia, Renan Calheiros vai virar réu. Voltamos ao estúdio da Record News. Obrigada, Vanessa. Ótimo trabalho por aí. E olha, ainda nesta edição do Link Record News, a gente volta com mais informações sobre Eduardo Cunha ter virado réu no Paraná, direto de Curitiba, inclusive. É só ficar ligado aqui no Link Record News. E a greve dos bancários completa 30 dias hoje. É a maior paralisação da categoria desde 2004. Os bancos e os bancários não conseguem chegar a um acordo sobre o dissídio da categoria. Uma nova reunião de negociação foi agendada para hoje em São Paulo. Os bancários pedem a reposição da inflação do período, mais 5% de aumento real, totalizando 14,78% de reajuste. Valorização do piso salarial, que é então no valor do salário mínimo calculado pelo DIEESE, algo em torno de R$ 3.940,24 em junho. E também PLR, ou seja, participação nos lucros e resultados de 3 salários, além de R$ 8.317,90. Antes do início da greve, no dia 29 de agosto, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, propôs um reajuste de 6,5%. 2 novas propostas foram apresentadas depois do início da paralisação, nos dias 9 e 28 de setembro, de reajuste de 7%. Todas foram rejeitadas pelos bancários, que decidiram manter a greve por tempo indeterminado. Greve, portanto, que você sabe, já entra para a história, então, como a mais longa. Perguntamos, então, para você sobre essa paralisação que tem causado problemas para quem precisa fazer operações bancárias. Porque algumas situações, claro, não podem ser resolvidas em canais de autoatendimento, além de outros recursos, como é o caso, por exemplo, de celular, internet, nem tudo pode ser feito por lá. Então, perguntamos na enquete do dia, você se sente prejudicado com a greve dos bancários? Aproveite, vote pelas redes sociais, entre no Twitter, no Facebook da Record News, comente, participe e colabore também com o seu voto, sempre utilizando a hashtag Link Record News. Além disso, você pode fazer a sua participação também pelo nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Daqui a pouco tem interatividade aqui na nossa tela.
E a Febraban lembra que os clientes podem usar os caixas eletrônicos para agendamento e pagamento de contas, desde que não vencida. Se vencer, não tem jeito não. Saques, depósitos, emissão de folhas de cheques, transferências e também saques de benefícios sociais podem ainda ser feitos pelos caixas eletrônicos. Nos correspondentes bancários, que são aqueles postos dos Correios, casas lotéricas e também caixas de supermercados, é possível pagar contas também, além de faturas de concessionárias de serviços públicos, sacar dinheiro e benefícios, além de fazer depósitos, entre outros serviços. Então, não seja prejudicado pela greve, recorra a um desses canais, a uma dessas alternativas. Bom, e servidores estaduais protestaram depois que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, anunciou o parcelamento dos salários até o final do ano. O anúncio caiu como uma bomba para o funcionalismo público. Em protesto, servidores colocaram fogo nos contra-cheques. Quem ganha até R$3 mil agora vai receber no 9º dia útil de novembro e no 8º dia útil de dezembro. Já o trabalhador que recebe até R$6 mil vai ganhar R$3 mil no dia 14 de novembro. O restante será fracionado nos dias 18 e 23 do mesmo mês. Em dezembro, os pagamentos serão feitos em 3 datas, nos dias 12, 19 e 21. O motivo dessa medida é falta de dinheiro do governo. E o governo federal estuda, inclusive, rever o salário inicial das principais categorias de servidores. A ideia é reduzir valores dos salários de ingresso no serviço público, que são considerados altos, e também ampliar a distância em relação à remuneração recebida pelo funcionário no final da carreira. No funcionalismo público federal, existem salários iniciais que chegam perto de R$30 mil. É o caso do consultor legislativo do Senado, que ganha no início de carreira R$ 29.100 e no final R$ 30.500. A pequena diferença salarial entre início e fim de carreira acaba sendo um incentivo para o aumento da pressão pelos penduricalhos, benefícios extras que se somam aos salários. É o que acontece agora com várias categorias que pleiteiam bônus de produtividade, como na Receita Federal. E o relatório da proposta que limita os gastos públicos foi lido no Congresso Nacional. Agora, o governo faz as contas dos votos necessários e mobiliza esforços para a aprovação da matéria. A leitura do relatório durou a tarde toda na comissão especial. É a primeira vez que o governo ajustará suas contas. O relatório tem 70 páginas com um detalhamento do novo regime fiscal. Depois das pressões dos setores envolvidos, o governo foi obrigado a recuar e agora prevê que a saúde e a educação, que possuem os maiores orçamentos, só vão seguir as novas regras em 2018. Se for aprovado, o novo regime fiscal vai durar 20 anos, podendo ser revisado no 10º ano. Dessa forma, o gasto da União, a partir do ano que vem, será limitado à despesa paga em 2016, mais a inflação. Já a partir de 2018, irá valer o IPCA acumulado em 12 meses, encerrado em junho de cada ano. O órgão que cumprir os limites, né? Aí poderá fazer concurso e poderá dar aumento. O governo quer votar o texto na comissão já na quinta-feira e em plenário na semana que vem. A tarefa não será fácil. Vai ter que contar com 308 votos em 2 turnos. Um grupo de parlamentares promete recorrer ao Supremo. Eles estão dizendo que vão aliviar a saúde em 2017 e a partir de 2018 congela igual por mais 19 anos. É isso que não é aceitável para nenhum de nós. Esse mandato de segurança, espero, tem acolhimento no Supremo, a gente consiga sustentar a tramitação dessa emenda constitucional. Bom, diante dessa crise econômica pela qual passa o Brasil, muita gente tenta, então, ser empreendedor. E quem abre um negócio já sabe, a burocracia só atrapalha. Para facilitar, então, a vida dos microempresários, o mutirão do Sebrae ajuda a abrir e licenciar empresas de uma forma bem mais rápida. Osvaldo é comerciante no Gama, cidade a 30 quilômetros de Brasília. Desde que abriu uma distribuidora de alimentos, há 1 ano e meio que ele tentava tirar o alvará de funcionamento da empresa, mas estava difícil. Bastou ir ao mutirão para conseguir o documento. 40 minutos que eu estou aqui já consegui o documento que precisava tanto. A ideia do mutirão é ajudar os microempreendedores a abrir, licenciar ou dar baixa nas empresas. Tudo é feito de forma fácil e rápida, graças à chamada Rede Simples. É um sistema que resolve todos os processos num único envio de documentos pela internet para a junta comercial, reduzindo assim a burocracia. Isso foi construído com um sistema, a Junta Comercial do Distrito Federal, que é ligada ao governo federal, em parceria com o governo do estado, para que houvesse
o registro da empresa e o licenciamento da empresa ao mesmo tempo, que praticamente se licencia uma empresa na hora. Nos 6 dias de mutirão, quem já tem um pequeno negócio terá também a chance de participar de oficinas e palestras sobre gestão e empreendedorismo. Você sabia que é possível ganhar dinheiro sem sair de casa e pelo celular? É isso mesmo. Para isso, é só baixar alguns aplicativos. Você pode lucrar respondendo pesquisas de opinião ou oferecendo, por exemplo, um serviço, como o aluguel de um quarto em casa ou a hospedagem de cachorros. Quando a crise apertou, Patrícia correu atrás de uma renda extra. Ela se cadastrou em um aplicativo que recruta gente para hospedar cães. A investida deu certo e Patrícia conseguiu aumentar o orçamento de casa em 40%. Para participar do aplicativo, o anfitrião precisa responder um formulário, informar dados pessoais e contar de experiências anteriores que já teve cuidando de cachorros. Aliás, essa é uma das exigências que a empresa faz para quem quer receber um cãozinho em casa. Patrícia já recebeu 45 cães do ano passado para cá e conseguiu fazer uma poupança cobrando R$60 pelo serviço. Eu juntei primeiro para comprar uma moto, o dinheiro está guardado, eu ainda não comprei. E também e o resto ajuda para pagar o que o meu salário não consegue pagar, né? Bom para quem trabalha e para quem oferece o serviço. 25% do lucro fica com o aplicativo, que já tem 400 pessoas cadastradas. Ela também coloca fotos da residência dela, do espaço. Após isso, a gente revisa esse perfil, a gente faz toda uma checagem de redes sociais daquela pessoa, de antecedentes criminais. E também, a partir de uma provinha que a gente aplica com aquela pessoa, a gente permite que ela entre no site e fique ativa. Outro aplicativo que tem despertado o interesse de quem quer um dinheiro extra no final do mês é esse aqui, que paga pessoas para dar opinião sobre marcas e produtos. O valor pago pela participação de quem opina no aplicativo varia. Nas pesquisas que não há deslocamento da pessoa, por exemplo, uma pesquisa de opinião de marca, ela ganha entre centavos, 25 centavos, geralmente, até R$5 cada pesquisa. Nas pesquisas que necessitam esse deslocamento, ela tem que ir a um supermercado, algum estabelecimento. Por haver esse deslocamento, ela ganha um valor maior, que aí sim pode variar de 40 a R$200. Marcos colabora com o aplicativo há 3 anos e já se acostumou a dedicar parte do tempo livre às pesquisas. Foi juntando e aos poucos a poupança vem crescendo. Tem a vantagem que quanto mais eu faço as missões, mais eu acumulo. E tem a desvantagem que não é uma poupança, né? Que não rende. Mas pelo menos está ali e espera até o final do ano juntar um pouquinho mais para poder fazer uma viagem. Acho que vale o ditado que de grão em grão a galinha enche o papo nesse caso. Né? Nesses tempos de crise, então, qualquer centavinho aí é bem-vindo. R$5, ele falou por pesquisa, já dá para garantir pelo menos o pãozinho do café da manhã, certo? Com certeza. Muito bem, a gente faz agora um alerta para você. Um em cada 3 pacotes de café, já que falamos no café da manhã, que é vendido em supermercados de Belo Horizonte, 1 a cada esses 3 é impróprio para consumo. Olha como é grave isso. Pelo menos é o que aponta um estudo do Procon. Esta paixão do brasileiro resiste até às crises. No ano passado, quando a economia encolheu, as vendas aumentaram em quase 1%. Foram 20 milhões e 500 mil sacas de 60 quilos. Cada brasileiro consumiu, em média, 5 quilos do produto no ano. Para a maioria dos mineiros, deve representar uma ligação com a nossa terra, né? Eu me lembro da minha infância, minha avó torrando café. Minas Gerais é o maior estado produtor de café do país. E o peso na economia é grande. Representa 25% do PIB, que é o total de riquezas produzidas no estado. Mas um levantamento do Procon revela que nem todo o café que consumimos é de boa qualidade. Segundo o Procon, foram encontrados problemas em 30% das 241 amostras analisadas.
As principais irregularidades encontradas foram sujeira, como cascas, paus e outros elementos. A presença de ocratoxina, uma substância que pode provocar câncer. E também problemas na embalagem. Em 6% das amostras, o peso total do produto não era café. O café ele já é excitante por natureza. E quando ele está com uma contaminação, um dos sintomas de contaminação corpórea é a excitação. É a sudorese, é você ter aquela dor abdominal. Ao todo, são 16 cidades produzindo café de má qualidade, de norte a sul e de leste a oeste, passando pela capital, Belo Horizonte. O consumidor acendeu o alerta. Quando você consome muito café, você fica com medo até mesmo da sua própria saúde, você não sabe o que está acontecendo, né? Pois é, até essa hora de descanso aí, relativo sossego, hora de tomar o cafezinho, o brasileiro não é poupado. Não é poupado também da criminalidade, viu? Porque equipamentos médicos que custam uma fortuna viraram alvo de uma quadrilha que age no Rio de Janeiro. Parte dos criminosos já foi presa, mas a polícia agora quer saber quem compra esses aparelhos roubados. No interior do consultório, a dupla furta um aparelho que custa cerca de R$27 mil. Em um outro flagrante, o circuito interno registra a entrada dos bandidos em uma outra clínica. O grupo desliga equipamentos e separa os aparelhos que serão levados. O material é embalado. Os ladrões deixam o local carregando sacos pretos. Em mais um vídeo, o grupo leva computadores e 3 equipamentos, um prejuízo de aproximadamente R$20 mil. Os criminosos pertencem a uma quadrilha desarticulada com a prisão de 11 integrantes. Os presos na primeira fase da operação vão responder por furto qualificado, receptação e organização criminosa. O grupo estava sendo investigado há 4 meses. A base da quadrilha era montada aqui no Rio, mas a Polícia Federal já sabe que os criminosos também furtavam esses equipamentos que custam de R$5 mil a R$500 mil em outros estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e Rio Grande do Sul. Entre os equipamentos furtados que ainda não foram apreendidos está um aparelho usado para diagnosticar câncer em crianças, que foi levado de um hospital universitário. Os destinatários desse material são médicos e donos de clínicas. Agora, veja essa história que absurda. Depois de 25 anos é que uma família conseguiu finalmente, na justiça, uma indenização por um erro médico. O hospital terá de pagar R$1 milhão pela morte de um paciente que foi contaminado com HIV durante uma transfusão de sangue no interior de São Paulo. Alessandra era adolescente, mas se lembra do sofrimento do irmão. Marcos Roberto Amâncio Vieira tinha 18 anos. 3 vezes por semana, o trabalhador rural viajava de Terra Roxa até Ribeirão Preto para fazer hemodiálise no Hospital Beneficência Portuguesa. Debilitado com o tratamento dos rins, recebia transfusões de sangue para combater a anemia. Numa dessas transfusões, o paciente recebeu sangue contaminado com o vírus HIV. Ele comentou com a minha mãe, falou, aconteceu um erro, né? A gente vai ver o que vai fazer, né? E só isso falou para minha mãe. Marcos se preparava para um transplante. Tinha conseguido doador compatível. Por causa do HIV, a cirurgia foi cancelada. Um ano depois, em 1991, ele morreu por complicações associadas à AIDS. A direção do hospital não confirma, mas a suspeita é que, na época, uma enfermeira tenha trocado as etiquetas de identificação das bolsas de sangue. A família procurou a justiça e agora, 25 anos depois, saiu a sentença. O hospital foi condenado a pagar uma indenização que, em valores corrigidos, chega a R$1 milhão. O processo é por danos morais e deveria ser pago à mãe da vítima. Por causa da demora, a trabalhadora rural não vai receber. Ela morreu em 2013. Ela morreu com essa dor, ela morreu com esse sofrimento, não conseguiu fazer a justiça que tinha que ter feito. O dinheiro deve ser dividido entre 3 irmãos, o que não deve acontecer de imediato. Ainda cabe recurso e a direção do hospital vai recorrer. Imagine você ir no hospital buscar a cura e sair de lá com uma doença incurável. Então, é mais para repreender a instituição do que para amenizar a dor. E vendedores ambulantes denunciam a violência nos trens da CPTM, a Companhia de Trens Metropolitanos de São Paulo. Vídeos mostram os abusos cometidos por agentes de segurança da companhia. Este grupo mantém uma página na rede social mais conhecida do mundo.
uma forma de denunciar agressões físicas nos trens e nas estações da CPTM, a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. Batem muito. Os agressores são agentes de segurança e as vítimas ambulantes. Água mineral, água, gelo de água. É proibido vender mercadorias nos vagões e nas plataformas. E uma das funções dos seguranças é coibir o comércio ilegal. O problema, dizem os marreteiros, é a truculência. É joelhada, cabeçada, é soco. Carlos trabalha há 2 anos nos trens. Nestas cenas, ele é um dos que aparecem apanhando, embora não estivesse nem com mercadoria. Os seguranças batem na cabeça. Foi me puxando para fora do trem, me tirando de dentro do trem, espancando, eu falando que eu não estava com mercadoria, que eu não estava com nada, e desceram as escadas, me batendo, eu fiquei com a cabeça inchada. É uma covardia aquilo ali. Este homem, que não quer se identificar, foi abordado quando já nem era mais ambulante. 1 ano depois de abandonar a vida de marreteiro, ele estava com a família numa das estações de trem quando foi reconhecido por um policial ferroviário. Diz que foi ameaçado, agredido e acabou algemado na frente da mulher e da filha de apenas 2 anos. Eu sou um passageiro, eu não sou mais um vendedor ambulante. E eu estava de passagem com a minha família. A mulher fotografou o marido nessa situação humilhante, na frente da filha. Opressão, constrangimento, entendeu? Este vídeo mostra um homem com marcas nas costas. De acordo com a denúncia, produzidas por cacetetes de seguranças da CPTM. Olha o cara como tá aí, não tá se aguentando de dor, todo machucado. A foto mostra outro rapaz com um corte na testa. Seria resultado da ação do mesmo time de seguranças. No chão, um homem aparentemente machucado. Na sequência, a imagem mostra um dos agentes guardando o cacetete. Nesta cena, um rapaz aparece com a boca sangrando. Mais uma ação violenta atribuída a seguranças da CPTM. Em outro vídeo, este homem resiste a entrar numa sala da estação. Os ambulantes afirmam que lá dentro, os agentes são mais violentos porque estão fora do alcance das câmeras. Me bateram em 6. Serve para deixar a pessoa torturada. Dentro do vagão, um dos seguranças agarra um jovem pelo pescoço. Opa, lá no cara. E o relato de Luciano sobre o comportamento de um dos agentes dá a dimensão da violência. Botou um revólver na minha boca, dentro do trem, me puxou pela garganta, chutou minha canela e falou: se você reagiu, atiro na sua cabeça. Nossa! A CPTM informou que os agentes são orientados a retirar os ambulantes dos trens ou das plataformas. Falou ainda que a origem das mercadorias que eles vendem não é conhecida, o que pode representar um risco para a saúde do consumidor. A companhia de trens diz ainda que repudia o uso da violência e que as denúncias serão apuradas. Agora, vale a gente pensar sobre isso, que de fato é proibido, está expresso. Agora, não é com violência que os agentes vão resolver essa situação. Aliás, violência não se justifica para nada, nenhum caso. É para a CPTM prestar atenção em como trata também esse caso. O Link Record News aproveita e faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes com mais informação para você. Entre os destaques, presidente lança programa que terá Marcela Temer como embaixadora. E ainda, furacão provoca destruição, mortes e deixa milhares de desabrigados no Haiti e já avança para os Estados Unidos. Tudo isso e muito mais para você daqui a pouco. Não saia daí. Até já. 11h29 pelo horário de Brasília, você está no Link Record News. Estamos de volta com a sua participação, a sua opinião hoje, enriquecendo o debate a respeito da greve dos bancários, que já passa de um mês sem acordo. Novas assembleias aconteceram, mesmo assim os bancários insistem em permanecer com a greve porque não se sentem atendidos em relação aos reajustes propostos pelos bancos. Perguntamos então a você, se sente prejudicado com essa greve? Você está tendo dificuldades? Sim ou não? Você pode votar em nossa enquete com a hashtag Link Record News por meio das redes sociais. Pode manifestar o que pensa com essa mesma hashtag e ainda por meio da nossa rede social, nosso WhatsApp. Tá na tela para você o número 11 95307 1851. Vamos conhecer algumas opiniões agora aqui na nossa tela. Momento de interatividade. A primeira mensagem que chega é da Thalita, de Itapecerica da Serra, São Paulo. Ela compartilha: não me sinto prejudicada, até porque hoje em dia todos os serviços bancários podem ser feitos online. E sacar dinheiro hoje em dia é pedir para ser assaltado. Só lembrando que algumas operações, por exemplo, como um empréstimo bancário, às vezes precisa realmente dar
da assinatura. Exatamente. E aí sim a operação fica dificultada nesse período. Obrigada. E para os idosos, aqueles que não estão acostumados com tanta modernidade, com processos digitais, também é mais difícil, né? Eles gostam até de ir à agência para manter um relacionamento com as pessoas. É um momento também de conversa que eles estabelecem. Vamos aqui conhecer a Maria Inês de Uberaba, Minas Gerais, que diz o seguinte: sim, mas eles têm razão. O salário dos deputados e dos senadores aumentam disparadamente. Só o nosso que não. Maria Inês, quando você fala o nosso, será que você é uma das bancárias, então? Então, conta pra gente, se você for, o que acontece? Por que o sindicato não consegue chegar a um acordo? Vamos lá, a próxima opinião é do Marcos Albuquerque, do Rio de Janeiro. Em toda a greve, o único prejudicado é a população. Isso é um absurdo, ele que se mostra aí, então, descontente com esse período de paralisação à greve, que é a maior até então da categoria, que completa um mês hoje. Próxima opinião que a gente vai conhecer agora, da Carla, de Tramandaí, Rio Grande do Sul. Diz assim: eu estou me sentindo extremamente prejudicada, porque meu marido foi demitido da empresa há um mês e até agora não pôde receber o FGTS. E FGTS não tem muito jeito, né? Me parece que só na agência mesmo. Só na agência, com documentação adequada, enfim, tá vendo? É uma parcela da população que, mesmo com toda a tecnologia, fica aí de mãos atadas nesse período. O Rogério de São Paulo conta o seguinte pra gente: não tem como não ficar prejudicado, porque hoje tudo gira em torno do banco, quando se trata de dinheiro. Obrigada, Rogério, pela mensagem. Opinião agora do Lucas Mendes, de Araraquara, interior de São Paulo, e diz: todos têm direito de fazer greve, mas não podemos negar que está atrapalhando bastante a população. Obrigado, Lucas, por manifestar aqui sua reclamação. Tem mais opinião que chega agora de São Paulo, capital. A Eliane escreve: chega a ser um crime essa greve. Não prejudica os mais favorecidos. Os mais pobres, sem recursos e desempregados estão sofrendo mais. Uma greve egoísta, num período de crise, a consideração que ela coloca aqui. Obrigada, Eliane. Vamos conhecer a opinião da Cida, de Serra, Espírito Santo. Ela diz o seguinte: eu me sinto muito prejudicada, pois não consigo receber o benefício social por ainda não ter o cartão justamente do benefício. Então, a gente vê que muita gente acaba prejudicada por causa disso. Os primeiros trâmites para começar a receber estão impactados. Exatamente. O José, agora de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, está prejudicando sim, mas eles têm que reivindicar seus direitos, pois os bancos ganham muito. Obrigada, José, pela participação. Siga então votando, compartilhando o que você pensa. Daqui a pouco tem mais interatividade na tela. Enquanto você participa, vota na enquete e também demonstra o que pensa por meio das redes, a gente segue com outras informações. E uma pergunta para você agora: por acaso você confiaria o seu filho aos cuidados de um robô? Essa é a ideia, que parece saída de uma ficção científica, já é realidade. Dá uma olhada. O iPol é uma espécie de robô babá. Ele é programado para ter as responsabilidades de um adulto, mas o jeito de agir e de falar se parecem com o de uma criança entre 4 e 8 anos de idade. Isso para que a interação seja de igual para igual. O robô tem uma tela no peito e permite conversar por vídeo para acalmar os pais que estão longe. O iPol tem a habilidade de lembrar dos gostos e interesses da criança. E assim eles conseguem conversar e trocar ideias como bons amigos. O iPol já está em produção na China e estará disponível para venda até o fim do ano. O valor não foi divulgado. Bom, agora a gente vai falar de um assunto delicado também para os pais de crianças. Como explicar, Clébio, de onde vêm os bebês? Qual o momento certo para falar sobre isso? Se você tem essa e outras dúvidas acerca do tema, para respondê-las, então a gente recebe aqui a nossa colunista e neuropsicóloga Débora Moss. Débora, bem-vinda, é um prazer te receber mais uma vez. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Débora. Antes da gente começar esse bate-papo, que certamente muitos pais estão aí ansiosos, esperando as respostas, eu aproveito para chamar um trailer de um filme bem simpático, que inclusive já está em cartaz nos cinemas, que fala exatamente sobre essa história. Cegonhas, a história que não te contaram. Vamos ver o trailer. Ah, que pirotesco. Mas você verá que aqui na Montanha das Cegonhas levamos a entrega de bebês a sério. Estou aqui para finalmente divulgar nossa nova e aprimorada fábrica de bebês humanos. Nós aperfeiçoamos e agilizamos o processo, desenvolvendo um fluxo de trabalho infalível e patenteado. Usando tecnologia de ponta e uma aliada vasta experiência de 75 anos, nosso novo processo foi definido como perfeito, preciso, sem falhas, ideal, impecável, sem problemas, sem erros, grandes demais para falhar. O oposto do Titanic.
Trabalhamos muito só para você ouvir as palavras mais preciosas da linguagem humana. Gugu Dada. Então, quando você quiser um bebê, conte com o serviço de entrega das cegonhas. Planejamento, organização e entrega garantida. Organização, só que não muito, né? Que cegonha eficiente, né? Ali de gravata, tudo. E é baseado exatamente nesse trailer que a gente pode começar o nosso questionamento de hoje. Sim. Bom, no trailer mostra ali a história famosa de onde vêm os bebês, né? As cegonhas ali trazendo realmente no bico. E é isso, essa pergunta que fatidicamente, mais cedo ou mais tarde, a mãe ou o pai deve ouvir. De onde vêm os bebês? Como explicar isso, Débora? Então, exatamente isso, da onde que vêm os bebês? Então, num primeiro momento, a criança pequena, quando ela faz essa pergunta, ela só quer saber disso, tá? E às vezes os pais ficam tão apavorados porque acham que vão ter que falar de um tratado sobre sexo. Exato. Sexo está indo bem longe da vida deles, né? Então, de onde vêm os bebês? Os bebês vêm da barriga num primeiro momento, né? Então, depois, né, quando a criança vai ficando maiorzinha, aí com essa resposta, talvez elabore lá na frente outras perguntas mais elaboradas, né? E aí também não precisamos se apavorar ainda, né? Tem as questões relacionadas com as sementinhas, porque é necessário sementinha. Como a plantinha vem de uma sementinha, nós também, né, nós vemos de 2 sementinhas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de que, quando a criança faz uma pergunta, a gente tem que baixar o nosso nível para a idade da criança, para o mundo infantil, né? Saindo dessa visão do adulto, né? Que é muito mais abstrata, né? A criança quer uma resposta. E se ela já faz essa pergunta, ela merece ser respondida com a verdade. Agora me parece, Débora, que é uma tentativa de não antecipar o assunto. Quer dizer, você vai na resposta básica, curta e objetiva. Sim. Agora, dada uma idade, a criança começa a frequentar a escolinha, ou então vai crescendo, frequenta outros lugares e começa a ouvir coisas. E aí, se ouvir coisas, você nunca sabe. E aí, como é que os pais dão conta dessas coisas que ela ouve e chega com uma tonelada de informações erradas na cabeça? Então, a primeira coisa é que os pais permitam que ela fale dessas coisas. Porque quando ela vem com a pergunta, ela já vem com alguma hipótese, com alguma coisa, alguma informação que ela quer, né, confirmar ou não. Então, vamos partir, ela ainda é criança, então vamos partir do mundo dela, da onde que ela tirou isso, o que ela quer saber, até para que não se antecipe algo que ela ainda nem está ainda no momento de ouvir e também não deixe de responder justamente o que ela está perguntando. Num primeiro momento, então, a gente pode até usar isso. Pode usar o raio da cegonha, então, para explicar? Vem da barriga, mas e quando chega aquela pergunta, como é que o bebê foi parar na barriga? Então, mas não foi a cegonha. Então, mas a cegonha, então, não deve ser utilizada. Essa cegonha é uma história muito antiga, até porque, né, eu fui até pesquisar, as cegonhas são animais que convivem bem com os seres humanos e eles têm todo um acolhimento com o filhotinho, né? Então, por isso que vem essa história. Mas não vem da cegonha, porque depois eles vão confrontar essa informação com a realidade. Então, essa informação que você está dando, acho que é essencial a gente quebrar esse tabu agora. Categoricamente, você afirma, esqueça a história da cegonha. Não esqueça a história da cegonha, porque a cegonha é um faz de conta. Então, para outras questões que exigem o faz de conta, tudo bem, né? Tem a fada do dente, né? Mas são um faz de conta. Agora a gente está falando de uma história verdadeira, né? Então, com o tempo, as crianças maiorzinhas, elas vão entender que para ter um bebê é preciso de 2, né? É preciso de um homem, de uma mulher. Então, até chegar nisso, ela vai querer saber as diferenças. Ela começa a perceber que mulheres que geram o bebê, que não são os homens, que tem diferenças no corpo de homem, no corpo de mulher. Então, quando for chegar nessa pergunta, né, ela já vai ter passado por várias outras perguntas e cada vez os pais vão acrescentando mais, até que sim, vai se dizer, né, que papai tem a sementinha, a mamãe tem a sementinha, né, que teve essa união da sementinha e se precisar, os pais podem recorrer a livros, a bonecos, né, tem bonecos com os órgãos genitais, é importante nomear, falar o nome desses órgãos genitais. Eu acho que isso também é um tabu para os pais, né? Aliás, Débora, até querendo saber o seguinte, as crianças vão querer saber, como é que se planta a sementinha? Qual é a hora de explicar exatamente isso? Quando ela perguntar.
Mas e a idade? Se ela perguntar isso muito cedo? Mas ela vai perguntar, ela só vai perguntar isso depois de um repertório muito grande, assim, de várias outras perguntas. A não ser que ela tenha um irmão e aí ela ouviu. Uma influência de alguém um pouquinho mais velho. Ela não vai chegar com 4, 5 anos e perguntar, assim, como é que essa sementinha entrou dentro da mamãe. Mas se perguntar, pergunta de onde que ela tirou isso e a partir dessa né, resposta dela, é possível sim falar. Entendi. Tá? E tem livros muito lúdicos, que dão conta até de idades menores, se vem essa pergunta. Tem algumas crianças que são mais precoces. E é preciso dar conta, sim. Por exemplo, a minha, Sara, está com 7 anos, vai completar 8 agora. E ela me perguntou o seguinte, mamãe, por exemplo, quando eu for mais velha, se eu não for casada, mesmo assim eu consigo ter filho? Aí eu falei assim, consegue, mas quem vai ser o pai do meu bebê? Eu falei assim, olha, possivelmente, e deve ser assim, alguém que você goste muito. Então, eu acho que é importante, eu não passei mais detalhes. Sim, aí tudo bem. Mas deu conta pra ela. Mas assim, mostrar que então tem que ter um envolvimento, é o ideal, que tem um envolvimento afetivo. Então tem que mostrar que tem que ter amor envolvido. Agora tem que deixar muito claro, e aí eu até pergunto de que forma deixar claro que as pessoas têm que se amar, mas elas não podem, por exemplo, ser parentes. Entendeu? Porque amor ainda na cabeça da criança está muito relacionado ao irmão, ao pai, à mãe. Então, como dizer que tem que ter amor, mas que ela deve ser adulta para que isso aconteça e com pessoas que não façam parte da família? E isso, é dizer que existem várias formas de amar. Existem as formas de amar mamãe e filhinha, existem formas de amar o namorados, né? Entre namorados. E hoje em dia, ela vai ver mulheres andando de mão dada, ela vai ver homens andando de mão dada. E é preciso mostrar que existem essas diferenças de maneiras de amar. Então, o que eu acho que o mais importante é responder as perguntas de uma forma honesta, de uma forma verdadeira e respeitando a idade da criança. Ela perguntou isso para você. É dentro da tua família, com os teus valores, que você também vai dar a sua resposta. Né? Para outras famílias, pode ser que só casando pode ter filhos. Né? Então, é preciso também respeitar a forma como os valores de cada família. Né? E ela perguntou aquilo, deu conta, ótimo. Né? Daqui a pouco ela te faz outra pergunta. E é agora, Lidiane, que se conversa com a criança. Porque esse canal que você dá de abertura para uma criança de 8 é o que vai ter lá na frente na adolescência. Porque lá na adolescência eles têm os amigos que eles vão recorrer. Mas que importância, né? Que importante que vai ter, né? Essa importância de poder, na adolescência, também recorrer aos pais e poder ter esse canal, aliás, isso que você está falando, Débora, eu acho que é extremamente importante da gente enfatizar, porque você que é pai de adolescentes ou pré-adolescentes, essa é a fase onde os hormônios começam a borbulhar e vem uma série de dúvidas. E é melhor, Débora, que eles aprendam em casa com a família, embora aí tenha uma questão importante, é sobre isso que eu quero te perguntar. E quando os filhos têm vergonha de falar com os pais, ou os pais têm vergonha de falar sobre isso com os filhos, buscar ajuda de quem? Então, os adolescentes vão acabar buscando ajuda da internet, dos amigos. Aí que mora o perigo, né? Aí que mora o perigo. Então, é importante que se rompam esses tabus e buscar recursos. Então, se é para buscar na internet, então senta junto com o teu filho. Usa desses recursos, mas como companheiro, né? Buscando as respostas, talvez ter essa mediação de outros recursos, mas você tem que estar junto, porque também eles vão atrás de informações e nem sempre as informações são as mais adequadas para a idade e dão conta do que eles estão procurando também. Saber também da parceria, porque muitas escolas oferecem uma orientação, uma educação básica aí sobre sexualidade, e aí os pais também podem ter essa proximidade maior com o estabelecimento de ensino para saber qual o conteúdo realmente que está sendo oferecido para que todos fiquem cientes. Sim, eles podem buscar até na própria escola maneiras de também elucidar as dúvidas que vão surgindo lá. E que as crianças vão trazer para casa. E muitas vezes os pais ficam perdidos com tantas perguntas. Eles podem buscar os professores, a coordenação, para saber como lidar com essas perguntas, se a família se sente inibida, né, de tratar desse tema em casa. De alguma forma. Bom. É um assunto. É um desafio tremendo que você vai enfrentar daqui a uns 2 anos, pelo menos. Vai se preparando. Já estou elaborada as perguntas. São perguntas literalmente cabeludas. Débora, obrigado por esclarecer pra gente, ajudar a gente a quebrar esse tabu que é tão difícil para os pais, principalmente. E semana que vem você está de volta para ajudar a solucionar mais algumas dúvidas. Até quarta que vem. Até.
Bom, e já que a gente falava aí de educação, escola, olha o que aconteceu. Uma professora de educação infantil foi pedida em casamento durante o expediente de trabalho na frente dos alunos que têm necessidades especiais. Agora, quer saber se ela aceitou? Dá uma olhada. A professora Kinsey French, que dá aula para crianças com necessidades especiais em Louisville, nos Estados Unidos, não só aceitou, como fez questão de convidar todas as crianças que testemunharam o pedido para estarem presentes na celebração. Mas não apenas como convidados. No dia do casamento, a turma inteira fez parte da cerimônia e da festa de casamento, como daminhas de honra e pajens. A noiva acredita que a festa não teria sido completa sem a presença das crianças, porque além de testemunharem o emocionante pedido de casamento, os alunos foram a primeira turma dela como educadora. Os laços de afeto que se estabeleceram entre a professora e os alunos ficaram evidentes nas fotografias. Muito lindo. E olha, alunos de escolas públicas que foram selecionados para representar o Brasil numa Olimpíada de Conhecimentos na Índia lutam agora para arrecadar dinheiro e participar dessa competição. Química e matemática estão no topo da lista das disciplinas favoritas de Giovana. Eu estudo na escola de manhã. No período da manhã eu faço o ensino médio e de noite eu estou cursando técnico em Química. Tanta dedicação tem um objetivo. Ela e as colegas Fernanda e Bruna vão representar a escola técnica onde estudam em uma Olimpíada na Índia, em novembro. Lá vão concorrer com jovens do mundo inteiro. A gente estuda todo dia, sozinho em nossas casas, e a gente se encontra uma vez por semana para estudar todo mundo junto. O convite surgiu depois que a turma se destacou na Olimpíada Matemática Sem Fronteiras. No total, 7 estudantes dessa escola foram selecionados para participar dessas Olimpíadas na Índia. Mas por causa do alto custo da viagem, somente as 3 alunas conseguirão ir. E ainda assim são necessários R$40 mil para arcar com todas as despesas. Um dinheiro que as próprias meninas estão batalhando para conseguir. A gente faz rifa, corre para vender rifa. E a gente fez um bingo no mês passado. Mas é na vaquinha virtual que as estudantes têm esperanças. Só que até agora conseguiram juntar pouco mais de R$4.600. Eu acho que a gente devia receber um incentivo a mais para estimular as outras escolas a falarem, não, a gente é capaz, a gente vai conseguir igual eles conseguiram. No Rio de Janeiro, estes 7 estudantes do Centro Federal de Educação Tecnológica foram selecionados para o mesmo festival e batalham para conseguir viajar. Também organizaram pela internet uma vaquinha virtual. E isso significa muito para a gente, significa que a sociedade está se mobilizando, que cada pessoa se solidariza com a gente e consegue nos ajudar, mesmo pouco, mesmo muito, a chegar lá. A gente já se sente vencedor só de poder participar, contar com essa oportunidade. Sorte aos estudantes e o governo lançou hoje o programa Criança Feliz. A embaixadora é a primeira-dama Marcela Temer. A iniciativa pretende, inclusive, fortalecer políticas públicas para a primeira infância até os 3 anos de idade. O programa atenderá famílias beneficiárias pelo Bolsa Família. A meta é atender mais de 4 milhões de crianças em todo o país até 2018. A ajuda do programa não será financeira, mas por meio de visitas semanais de especialistas às casas das famílias atendidas. Todas as ações visam reduzir o baixo desenvolvimento e a mortalidade infantil. Meu trabalho será voluntário para sensibilizar e mobilizar setores da sociedade em torno de ações que possam garantir melhoria na vida das pessoas. Começo pelo apoio ao que acredito ser uma das bandeiras mais relevantes e com maior resultado a médio e longo prazo. Os cuidados e o estímulo ao desenvolvimento das crianças durante a primeira infância. O momento mais importante para a organização das habilidades e das competências humanas são os primeiros anos de vida. É nesse período que nossos filhos percebem que são amados e aprendem a amar. Esse sentimento os guiará por toda a vida. Cada vez que beijamos nossos filhos pequenos, que conversamos com eles,
cada vez que os carregamos nos braços, que lemos uma história ou cantamos uma canção de ninar, estamos ajudando no seu desenvolvimento. O que nós, mães, percebemos instintivamente tem sido comprovado pela ciência. Nós, pais, cuidadores, influenciamos de forma decisiva a criança nos seus primeiros anos de vida. Cercada de carinho e cuidados específicos desde a gravidez, uma criança terá mais possibilidades de aprendizado quando chegar à escola. Os cuidados na primeira infância, por exemplo, ajudam a inibir o comportamento agressivo e violento na adolescência. Dessa forma, esse adolescente se tornará um adulto mais preparado para a vida. O programa Criança Feliz, senhoras e senhores, na sua plenitude, atenderá ao longo do tempo milhões de pequenas e pequenos que já são atendidos pelo programa Bolsa Família. É isso que o Brasil espera de nós, compromisso no presente para que o futuro de todos seja melhor. Muito obrigada. E o presidente Michel Temer também falou sobre o programa Criança Feliz. Sabem todos, né, que nós fazemos o possível ao longo do tempo e estamos fazendo agora para zelar pelo bem-estar da nossa sociedade, especialmente pelos segmentos mais frágeis. Porque, convenhamos, os segmentos que já estão fortalecidos no Estado brasileiro demandam muito menos a presença do Estado do que os segmentos mais frágeis. Entre os segmentos mais frágeis, inscreve-se, sem dúvida, aqueles que estão na extrema pobreza e que são hoje desfrutantes do Bolsa Família. Portanto, nós temos, ao longo do tempo, verificado que se trata de um programa exitoso e que, exitoso como deve continuar a sê-lo. Não vou usar nenhuma próclise, porque há pouco tempo escreveram que eu falo bem o português e criticaram. Então não vou usar nenhuma próclise, né? Mas este programa de muito êxito tem que ser preservado e incentivado. E é interessante que não apenas os adultos, é claro, que a destinação dos valores vai para a mãe, né? Vai para a mulher. E muito recentemente nós tomamos a cautela, aliás, o gesto governamental muito adequado, que me foi trazido pelo Osmar Terra, de revalorizar o Bolsa Família, que não era revalorizado há mais de 2 anos. Fizemos uma revalorização que produz naturalmente bons resultados, mas fomos mais além, não é? O Criança Feliz visa, como puderam perceber, exatamente o amparo à criança. E naquele período, não quero ser repetitivo, naquele período de formação da criança. Interessante, nos últimos tempos, isso penso eu, embora já ajude uma matéria, mas eu penso que de uns 8, 10 anos para cá, é que a ciência começou a perceber que é dos 0 aos 3 anos que se forma a personalidade do ser humano. Então, este cuidado é indispensável. E por isso que o Criança Feliz, não é? Visa exatamente a reforçar essa rede de proteção social, não com vistas apenas ao presente. Ao presente, diria, está presente o Bolsa Família, mas para o futuro, aqueles que vão dirigir o país no futuro, está presente o Criança Feliz. Bom, já falamos aqui de criança feliz, agora a notícia é para os mais crescidinhos. Afinal, começa hoje à noite a Oktoberfest de Blumenau, em Santa Catarina. A festa que celebra a cultura alemã já vendeu mais de 40 mil ingressos. Parque Vila Germânica se prepara para receber 500 mil pessoas em 19 dias. Até o fim desta quarta-feira, deve estar tudo pronto para o início da maior festa alemã do Brasil. O principal combustível do evento já chegou. Os pontos de venda de chopp nos pavilhões estão sendo abastecidos. Este outro caminhão trouxe 330 mil copos plásticos só para um restaurante. E é bom garantir logo a vaga na Oktoberfest 2016, porque o complexo tem limitação de público. Quando atinge a lotação máxima, as bilheterias são fechadas e ninguém mais entra. Até agora, já foram vendidos pela internet
40 mil ingressos. Davi veio de Minas Gerais para conhecer o evento mais tradicional de Blumenau. Turistas como ele reservaram 95% dos leitos na rede hoteleira nos finais de semana de outubro. Eu sempre via por televisão essas coisas, mas pensei que nunca conseguiria realizar esse sonho. Já estou com o convite na mão, garantido. O blumenauense também entrou no clima. A cidade foi toda decorada. Para onde quer que se olhe, há alguma coisa que nos lembre que é tempo de comemorar. É uma festa muito bonita e preparada com tanto carinho, então não tem por que não vir prestigiar. O Link Record News faz uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. Até já. Muito bem, meio-dia pontualmente, horário de Brasília. Já estamos de volta com o Link Record News. A partir de agora, boa tarde para você. Boa tarde, a gente segue com mais destaques do noticiário. Agora uma perseguição a criminosos que terminou em acidente grave em São Paulo. Os ladrões tinham acabado de fazer um arrastão em postos de combustíveis. Câmeras de segurança, inclusive, flagraram justamente a ação da quadrilha. Dá uma olhadinha aqui com a gente. A funcionária atende um cliente quando um dos ladrões entra. Primeiro, ele aborda um senhor que mexe no celular. Outros 2 bandidos entram com mais 2 vítimas. Em menos de 3 minutos, o trio rouba dinheiro, celulares, bebidas e cigarros da loja de conveniência de um posto da Zona Oeste de São Paulo. O senhor que está próximo ao caixa é seu Djalma. Como já tinha sido assaltado 3 vezes, ele ajudou o restante das vítimas a manter a calma. Falei para não fazer movimento brusco, para fazer o que ele estava pedindo, para não contrariar, para ir deixando ele pegar as coisas. Ele pegou cigarro, eu ajudei a pôr cigarro naquele balde, porque caiu no balcão. Falei, tem mais aqui e tal, né? Para ele pegar, para distrair ele um pouco, para ele não ficar tão tenso. Meia hora depois, o trio assaltou outro posto, desta vez na zona norte da cidade. Me pegou, pediu dinheiro, passei o dinheiro para eles, mandaram eu virar de costas e abaixar a cabeça. Pediu meu celular, eu entreguei e ele continuou roubando as outras pessoas. Foi uma ação rápida, coisa de 2 minutos, eu acredito, no máximo. Os ladrões roubaram este carro aqui dias antes e foi com ele que eles praticaram os 2 assaltos aos postos de combustível. Mas as vítimas dos postos anotaram a placa e ligaram para a polícia. E a equipe da PM que fazia o patrulhamento pela Marginal Tietê viu o carro e começou uma perseguição. Mas o motorista não conseguiu ir muito longe. Depois de 4 quilômetros, o ladrão bateu em uma mureta e na traseira de um caminhão. O impacto foi tão forte que o caminhão tombou a 70 quilômetros por hora na via expressa da Marginal. Os 3 suspeitos foram presos. O revólver usado nos assaltos foi apreendido. Os objetos roubados já foram devolvidos, mas a tranquilidade das vítimas deve demorar a voltar. Você lembra que você saiu de casa, que você deixou seu filho e que você quer que aquilo acabe logo. Bom, momento de interatividade agora na tela. A greve dos bancários completa hoje 1 mês, é a maior da categoria já em termos de paralisação. E aí nós perguntamos, você se sente prejudicado com a paralisação dos bancários? Hashtag Link Record News para votar pelas redes sociais e colocar o que você pensa sobre o assunto. É possível também contribuir com a sua colaboração com o WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Já tem participação na tela. Vamos conhecer então as opiniões dos nossos telespectadores. O Bruno de São Paulo diz isso é um absurdo, pois tenho meu fundo de garantia para dar entrada e não posso fazer nada. Bruno, muita gente sofrendo com isso. Obrigado por registrar aqui seu pensamento. Tem mais participação. A próxima mensagem é da Esther, de Engenheiro Coelho, em São Paulo. Me sinto prejudicada sim, já precisei dos serviços do banco e não pude ser atendida. O desabafo da Esther aqui registrado, obrigada. Agora a opinião que a gente vai conhecer é do Paulo de Santos, litoral paulista. Ele diz não, se eles não estiverem satisfeitos, que procurem outro emprego, pois fazem greve todos os anos. Já está na hora de os bancos tomarem uma atitude de punir os grevistas. Paulo bastante revoltado aqui com a greve. O Nerivan, de Cuiabá, no Mato Grosso, compartilha. É direito dos bancários fazer greve. Por outro lado, a tecnologia frustra a greve. É necessário chegarem ao bom senso. Recado registrado, Nerivan, obrigada. Agora, Elisângela, de Jarinu, interior de São Paulo, que diz: eles estão certíssimos. Por mais que prejudique, só assim para serem atendidos. Todos deveriam fazer o mesmo. Elisângela, está registrada a sua opinião, obrigado, viu? O Geraldo, de Umbaúba, no Sergipe, escreve: todo ano
quando tem que aumentar os salários dos bancários, para-se tudo, sendo que os bancos ganham tanto dinheiro e aí nós que sofremos as consequências. Ele que mostra uma certa indignação aí com essa paralisação. Obrigada, Geraldo. Agora a opinião do Marcelo de São Bernardo do Campo, ABC Paulista, e diz: os bancários estão sendo usados por sindicatos e patrões. Com todos usando o autoatendimento e sem necessidade de ninguém, os bancos terão argumentos para demissões. Obrigado, Marcelo. Tem a próxima participação que chega de Campinas, interior de São Paulo. O Edson escreve: sim, há pessoas que precisam dar entrada no FGTS e muita gente não sabe como mexer em caixas eletrônicos. Direitos eles têm, mas e os nossos? Como ficam? É a pergunta que o Edson deixa aqui pra gente. Obrigada. Opinião agora do João de São Luís, Maranhão, e diz: só a população é prejudicada. Os donos de bancos não têm crises. Obrigado, João, por participar. Tem agora a participação, mensagem do Marcelo de São Paulo. A greve é a única forma de demonstrar o quanto a participação nos lucros por parte dos funcionários do banco é irrisória e que não justificam os juros abusivos que pagamos. Tá aí, obrigada, Marcelo, pela sua participação e audiência. Sigam participando, manifestando o que pensam. Daqui a pouco a gente vai voltar ao tema e conhecer mais da sua opinião. Agora a gente fala das mudanças climáticas, porque o furacão Matthew segue em direção às ilhas de Bahamas e também à costa dos Estados Unidos. O fenômeno já causou destruição no Haiti, na República Dominicana e em Cuba. Pelo menos 11 pessoas morreram. Na capital haitiana, Porto Príncipe, as ruas ficaram alagadas. Uma ponte que leva ao sul do país foi levada pela enxurrada. O furacão de categoria 4, numa escala que vai até 5, provocou ventos que chegaram a 230 km por hora. Postes e árvores foram derrubados, casas destelhadas e moradores correram para se abrigar num local seguro. Na República Dominicana, deslizamentos de terra destruíram casas. No país, 4 pessoas morreram, 3 eram crianças. Cuba também foi atingida pela forte tempestade. No estado americano da Carolina do Sul, o governo pediu que mais de 1 milhão de pessoas deixem suas casas, o que provocou congestionamento nas estradas. A Flórida também está em alerta. E uma forte tempestade na Coreia do Sul provocou imagens impressionantes. Uma casa inteira foi levada pela correnteza de um rio. O imóvel até bate em uma ponte. Em uma rua comercial, carros e objetos foram arrastados pela enchente. É possível notar somente o teto de alguns veículos. E um muro despencou. Algumas pessoas se arriscaram a pé no meio da inundação. O tufão deixou pelo menos 5 mortos. E uma pessoa está desaparecida. Agora a gente fala do Prêmio Nobel, porque 3 cientistas europeus receberam hoje o Nobel de Química pelo desenvolvimento das menores máquinas moleculares do mundo. Para a comissão, o trabalho é um grande avanço na nanotecnologia. O motor molecular foi comparado à invenção do motor elétrico há quase 200 anos. A promessa é de que as máquinas moleculares sejam usadas no desenvolvimento de novos materiais, também sensores e sistemas de armazenamento de energia. O francês Jean-Pierre Sauvage, o britânico Sir John Fraser e também o holandês Bernard Feringa vão dividir o prêmio, que é de 3 milhões de reais, se a gente comparar então o valor do euro com o nosso. O Link Record News faz agora uma pausa para os nossos apoiadores e volta em instantes. E a seguir você vai ver: Ministério da Educação divulga notas de escolas que participaram do Enem. E os números mostram um abismo entre escolas públicas e particulares aqui no Brasil. Até já. Meio-dia, 12 minutos pelo horário de Brasília, dígitos iguais aí para você acertar os ponteiros aqui no Link Record News. Estamos de volta com um dado muito preocupante. Para você ter uma ideia, 500 pessoas, olha esse dado, 500 pessoas são assassinadas por mês no Rio de Janeiro. Esse número representa 10% do total de homicídios em todo o Brasil. São casos como o de 2 homens que foram mortos na zona norte da cidade. Um deles era militar do Exército. 2 assassinatos quase na mesma hora e no mesmo endereço. Uma rua deserta num dos acessos à Vila Cruzeiro, zona norte do Rio. A primeira vítima foi Tiago Henrique Marques, de 36 anos. 2 ladrões numa moto assaltaram o morador quando ele saía de casa. Os criminosos roubaram um carro e mataram Tiago com 2 tiros. Minutos depois, a vítima foi Leandro Delouco Pereira, também de 36 anos.
Ele era sargento do Exército e trabalhava como motorista nas horas de folga. Meu irmão, para mim falar, meu irmão, vou falar que ele era um grande homem, deixando uma filha aí de 4 aninhos, uma esposa. Como família, a gente fica arrebentado, né? Desnorteado. Uma média de quase 500 pessoas assassinadas por mês. Segundo o Instituto de Segurança Pública, de janeiro a agosto, 3.945 pessoas perderam a vida de forma violenta no estado do Rio. O número é 18,5% maior em relação ao registrado no mesmo período do ano passado. 547 pessoas foram mortas em confronto com as forças de segurança, quase 20% a mais do que em 2015. Entre policiais civis e militares, as mortes em serviço cresceram 31%. A maioria dos casos fica sem solução. O último relatório oficial mostra que em 2014, apenas 36% das investigações de homicídio doloso, quando há intenção de matar, foram concluídas com êxito. Reviravolta agora no caso do doce envenenado que levou 6 meninas para o hospital na zona leste de São Paulo. O rapaz que havia admitido o crime disse que foi forçado por policiais a fazer a confissão. O suposto pai de uma das garotas foi indiciado pelo crime, mas ele nega e acusa a mãe da garota. Todos os envolvidos foram ouvidos pela equipe de reportagem da Rede Record. Mãe e filha ainda estão muito assustadas. As duas precisaram deixar a casa onde moravam em São Paulo e têm medo de dizer a cidade onde estão vivendo. Estou longe do meu marido, estou longe de casa. Por que se eu voltar para o lugar onde eu moro, eu não sei se... Porque ele não é confiável. Muito medo, porque eu conheço o tipo de pessoa que ele é. A adolescente de 12 anos parou de frequentar a escola. Ela conta que chegou a provar o doce que havia ganhado de Kaique antes de dar o pote para as amigas comerem. Eu vi se estava lacrado. E estava lacrado mesmo, quando eu vi. Já a mãe revela que o rapaz se aproximou da menina porque ele começou a namorar a melhor amiga dela. Segundo a mulher, não foi a primeira vez que a garota passou mal depois de comer algo oferecido por Kaique. Ele pessoalmente foi na escola dar esse bombom envenenado para as meninas e para minha filha na escola. A mãe da menina de 12 anos suspeita que o suposto pai da garota tenha tentado envenenar a filha. Há 2 meses ela entrou na justiça para exigir que ele assuma a paternidade da adolescente. Ela decidiu entrar com a ação porque ele parou de pagar a pensão alimentícia. O suposto pai foi indiciado nesta terça-feira pela Polícia Civil. Ele disse que tudo não passa de uma vingança da mãe da menina. Se for decretado perante o juiz se fosse o pai da Mara, eu vou assumir. Se não for, entendeu? Que vai responder ao DNA. Com isso ela ficou brava. Eu acho que essa armação dela foi tudo por causa em cima disso aí. Já Kaique, que teria entregue o doce para a adolescente, se diz assustado. Na casa dele, os investigadores apreenderam um pote que, segundo a polícia, continha uma substância suspeita. Mas só o laudo da perícia irá indicar se era veneno. Diante do advogado, alegou que foi forçado por investigadores a confessar algo que não fez. Fecharam uma sala escondida, falaram assim, você vai falar isso, isso, isso. Coisa que eu não fiz. Mas você tentou falar, não, mas eu não fiz isso. Eu falei, eu não fiz. Aí ele falou assim, ou você fala, ou você... Ele chegou e me falou assim, você já apanhou de policial? Eu falei assim, não, nunca. Aí ele falou assim, melhor você falar. Aí eu, com medo de ser preso, que eu nunca fui preso, e nunca apanhei de policial, eu tinha que falar o que eles falavam. A defesa dele alega que tudo não passou de uma armação com motivos passionais. O Kaique, na verdade, ele foi usado como o bode expiatório da situação. Em conversas por um aplicativo de mensagens, a menina de 12 anos teria se declarado para Kaique, que namora uma das melhores amigas dela. A jovem escreveu que gosta de Kaique não só como amigo, e sim do mesmo jeito que a namorada gosta dele. Mas Kaique não teria correspondido ao sentimento da amiga da namorada. Ele escreveu que não quer nunca estragar a amizade das duas. Em conversas pela internet, a adolescente teria inclusive pedido para Kaique um pote de doce de chocolate, que ele comprou 2 dias depois no mercado do bairro. Uma versão diferente da que ele havia falado para a polícia. Kaique também tinha confirmado a versão da mãe de Maiara de que teria sido contratado pelo suposto pai biológico da menina. Mas agora também nega conhecer o homem. Eu conheci agora na reportagem.
Você não conhecia ele? Não conhecia ele. Dias depois do envenenamento das 6 meninas da escola, a mãe da garota de 12 anos postou na internet alguns textos sobre vingança. Segundo o advogado do acusado, as postagens reforçam a tese da armação contra ele. Nós aventamos essa hipótese dela ter armado toda essa história para prejudicá-lo. Tanto é que ela mandou mensagem para a esposa dele no celular. Nós temos um calhamaço de mensagens de Facebook, de mensagens de WhatsApp, onde prova que ela é usuária de drogas, né? Que ela contou para a esposa, fica xingando ele, humilhando ele. Kaique foi demitido do emprego de gari depois que o nome dele saiu nas reportagens. Também teve que se mudar temporariamente de casa. Agora espera ser inocentado. Tem duas coisas, ou pode ser a Maiara com raiva de mim, porque eu não dei bola para ela, porque ela falou que gostava de mim tudo, ou a mãe dela para prejudicar o próprio pai dela. Mãe e filha se defendem. Eu me vingar de quê? Os investigadores entraram na minha casa, reviraram tudo, na casa da minha avó, na casa da minha mãe. Abatida e muito chateada, a menor ainda acha que foi o próprio pai que mandou entregar o doce envenenado. Uma loucura. Um pai tentar matar a própria filha por causa do dinheiro. O Ministério da Educação divulgou as notas das escolas que participaram do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E os números mostram um verdadeiro abismo entre as escolas públicas e as particulares aqui no país. Só para você ter uma ideia, mais de 5.600 escolas tiveram notas abaixo do esperado. Foi esta escola particular em São Paulo que conseguiu a maior nota no exame. Aqui existe um lema. A receita, eu costumo dizer que é um tripé. Professor, aluno, material didático. Então nós procuramos no colégio ter essas 3 coisas em alto nível. O ensino médio é puxado, com aulas de manhã e à tarde e uma mensalidade que passa dos R$ 2.500. Mas eu tento aproveitar todos os instantes do colégio para estar dando uma revisada, para ir nas áreas que eu tenho dificuldade e até para aprender coisas novas. Mas esta realidade é para quem pode pagar. Entre as 10 melhores médias do Enem, não há nenhuma escola pública. Foram avaliados quase 15 mil colégios onde houve a participação de mais da metade dos estudantes na prova. A média alcançada pelos alunos em todo o país foi de pouco mais de 500 pontos. O problema é que em mais de 5.500 escolas as notas foram ruins e ficaram abaixo do esperado. Em pior situação estão as escolas que foram reprovadas em 4 dos 5 testes propostos. Para este professor, a diferença entre as escolas públicas e privadas pode estar na falta de estímulo. E as particulares saem na frente, porque investem na preparação para o vestibular. Quando a escola pública, não tendo em vista um horizonte, uma concorrência, talvez não invista tanto nisso, né? E aí se dá uma certa precarização que faz essa diferença. Por isso que uma reforma educacional é necessária, mas não feita de qualquer forma, né? Tem que ser uma reforma verdadeira, que priorize realmente o conhecimento das crianças, porque senão, o que a gente vai ter? Que tipo de cidadão lá na frente? E aprimorar o que a gente já tem como base. Não adianta aumentar o que já está ruim. Então, melhore o que já é oferecido, o período regular, para depois sim pensar numa extensão de qualquer forma de ensino. Bom, momento de interatividade mais uma vez aqui na nossa tela. Hoje a greve dos bancários completa 1 mês. Perguntamos então, você se sente prejudicado com essa paralisação dos bancários? Hashtag #LinkRecornews para votar pelas redes sociais e compartilhar também o que você pensa sobre o assunto. Emita a sua opinião também através do nosso WhatsApp, DDD 11 95307 1851. Vamos conhecer as opiniões aqui na tela, WhatsApp chegando. A gente tem a primeira participação então que vai aparecer em instantes aqui. Lembrando para você que o nosso número é 11 95307 1851 e por meio do nosso Twitter você também participa. @RecordNews para seguir-nos. José Miguel, de Maceió, Alagoas, diz: eu não sou contra o direito à greve, mas quando só prejudica os usuários é um absurdo, pois os banqueiros não são afetados. Os donos de banco, José, nunca serão. Aí sim, passa longe, né? O Antônio de Araraquara, interior de São Paulo, com essa greve só incentivam cada vez mais os bancos investirem no autoatendimento e os clientes cada vez mais a usarem a internet.
Tá aí o recado do Antônio, obrigada pela participação. Magnólia agora de Marabá, no Pará, e diz: eu me sinto prejudicada sim, pois preciso receber meu PIS e não posso devido à greve. Magnólia, obrigado por demonstrar aqui a sua indignação, espaço aberto para você. De Redenção, no Pará, chega a mensagem do Matheus. Minha mãe está tentando sacar o PIS, mas não consegue. Só resolve isso dentro da agência. Mas o que fazer então? Todos nós temos direito à greve. Matheus, a gente está vendo que muita gente reclama justamente para dar entrada em benefícios como PIS, FGTS, e aí tem essa dificuldade. Antônio de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e diz: os bancos lucram extraordinariamente com ou sem crise. Os bancários têm direito a um reajuste justo pela sua produção. Obrigado, Antônio. Tem agora a participação da Daiane, de Linhares, do Espírito Santo. Sim, porque tenho contas para pagar. 3 meses de aluguel e só posso pagar quando a greve acabar. Está tudo atrasado. O que será que acontece, hein, Daiane? Você não consegue sacar os seus benefícios, alguma coisa aí? Porque o depósito, por exemplo, o pagamento do aluguel poderia ser realizado por um canal de autoatendimento, enfim. Mas são situações como essa que prejudicam muito a população. Obrigada. Vamos agora conhecer a Lúcia, de São Paulo. O que pensa a Lúcia? Eu tenho auxílio maternidade para receber e não consigo. Todos têm direito de reivindicar seus direitos, mas sem atrapalhar o direito das outras pessoas. E essa linha é tênue, viu, Lúcia? É difícil, mas obrigado por compartilhar o que pensa. Tem agora a mensagem de Manaus, Amazonas. O Fernando escreve: um absurdo e uma falta de consideração. Pagamos taxas e temos direito ao atendimento. Tal greve poderia ser feita sem tantos prejuízos à população, pondera aqui o Fernando. Obrigada. E agora a gente tem o Eduardo de Osasco, em São Paulo. A greve dos bancários é muito prejudicial para quem paga suas contas em dia, porque os bancos não perdoam contas atrasadas. Está registrado o que você pensa, Eduardo. Tem também agora a participação da Vera Lúcia, do Rio Grande do Sul. Os bancários não ganham tão mal assim. Concordo que eles têm que reivindicar, mas deveriam pensar na população. Se estão insatisfeitos, que deem um lugar para outro. Olha só a opinião da Vera aqui, bem enfática, revoltada com esse período, essa paralisação. Obrigada, Vera. Obrigado, Vera, a todos que participaram. Siga manifestando o que pensa e votando em nossa enquete. Logo mais a gente volta ao tema. Lembrando que essa enquete é válida também para a segunda edição, que começa às 3 da tarde. Agora a gente fala de uma lei que quer proibir o saquinho de sal ou saleiro nas mesas de bares e restaurantes aqui em São Paulo. A ideia é justamente estimular a redução no consumo desse produto aqui. O brasileiro abusa mesmo de sal. Uma pitadinha aqui, um sachê para complementar o tempero. Salada de folhas, né? Eu uso sal. Para tentar reduzir o consumo do produto, uma lei está em estudo na Assembleia Legislativa de São Paulo. O projeto propõe a retirada dos saleiros e dos saquinhos de sal das mesas de bares e restaurantes ou do alcance dos clientes. Ainda não há data para votação, mas a ideia já gera polêmica. Eu acho que o saleiro tinha que ficar na mesa, continuar na mesa. Eu acho que é muito mais prático. Você faz o controle que você quer colocar. Quem tem problema de saúde vai controlar. Ele vai utilizar o tanto que quiser. Mas eu acho que vai ser indiferente. Porque se você quiser salgar a sua comida, você vai pedir pro garçom. É uma ideia muito válida. Até porque tem pessoas que têm pressão alta e vai comer em algum lugar e é muito salgado. Isso é terrível para a saúde, né? Eu acho que não interfere em nada, né? Acho que tinha coisa mais importante para verificar do que o negócio do sal, né? O Leonardo diz que já parou para analisar o hábito de colocar sal nos alimentos e percebeu o excesso. Eu acredito que você tirando o sal e com aquilo ali, você consegue quantificar mais. Pelo menos eu percebi isso, né? Eu falei, putz, eu já usei muito sal e o mínimo são 2, né? Que o sal faz muito mal, né? Pro organismo e tal. E eu acredito que vai mudar bastante coisa, sim. Esse pouquinho a mais de sal durante as refeições é que serviu como base para a criação desse projeto. O consumo no país é considerado alto. O brasileiro consome, em média, 12 gramas de sal por dia, segundo o IBGE. O equivalente a uma colher de sopa cheia. É mais que o dobro do recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de, no máximo, 5 gramas de sal. Desde maio deste ano, uma lei também já proíbe o sal de cozinha nas mesas de bares e restaurantes do Guarujá, no litoral de São Paulo. A inspiração veio de leis que já existiam em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e no Espírito Santo, onde descumprir a determinação pode gerar multas de mais de R$ 1.300. Em Vitória, o dono de um restaurante
restaurante chegou a fazer um protesto bem-humorado contra a lei. Pendurou os saleiros no teto. Brincadeiras à parte, essa nutricionista explica o risco que está à mesa. Principalmente o aumento da pressão arterial, problemas cardiovasculares, prejudicar o funcionamento do rim e excesso de iodo, por exemplo, pode acontecer também. E prejudicar quem tem problema na tireoide, por exemplo. Os especialistas recomendam evitar os alimentos industrializados que contêm mais sal do que os in natura. Temperos prontos, por exemplo, costumam ter muito sódio. O mesmo acontece com os embutidos, como presunto, mortadela, salame e salgadinhos de pacote. O Ministério da Saúde tem negociado com a indústria a redução de sódio nos produtos e faz campanhas para a reeducação alimentar da população. A nutricionista sugere a substituição do sal. Primeiramente, como tempero básico, por exemplo, de salada, eu sugiro o azeite e o limão. Pode substituir pelo sal de ervas ou utilizar alguns outros tipos de sais, por exemplo, o sal do Himalaia, o sal marinho, o sal negro. São opções mais saudáveis do que o sal de mesa, que é o sal refinado. Agora, muito cuidado com esses outros modelos de sal do Himalaia, por exemplo, salga muito. Então, você não pode exagerar na quantidade, senão vai ter problema. Até melhor não exagerar na quantidade, porque o preço é salgado. Literalmente salgado. Então, um pouquinho já resolve. A gente segue agora ao vivo para Curitiba, no Paraná, onde está a Thaís Pomin com os destaques da região. Oi, Thaís, boa tarde. Boa tarde, Thaís. Olá, Clébio e Lidiane, boa tarde. Eu tenho novidades da Operação Lava Jato. Hoje tem depoimentos importantes no âmbito da operação. O juiz Sérgio Moro vai interrogar testemunhas de acusação no processo decorrente da 31ª fase da Lava Jato, que investiga irregularidades na construção do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento da Petrobras, o CENPES, no Rio de Janeiro. Prestarão depoimento o empresário Augusto Ribeiro Mendonça, o ex-executivo da Camargo Correia, Dalton dos Santos Avancini, o ex-diretor da Petrobras, Paulo Roberto Costa, e o empresário Ricardo Pernambucano Júnior. De acordo com a denúncia do Ministério Público Federal, o consórcio CENPES pagou 20 milhões de reais em propina para conseguir o contrato de execução das obras do Centro de Pesquisas. O consórcio era composto pelas empresas OAS, Carioca Engenharia, Construbase, Chain e Construcap. Segundo os procuradores da Lava Jato, estas 5 empreiteiras pagaram propina para que outra empresa, a W Torre, não participasse da licitação. Ainda de acordo com o Ministério Público Federal, para que o contrato fosse realizado, executivos do consórcio Novo CENPES pagaram propina para funcionários do alto escalão da Petrobras e também para representantes do Partido dos Trabalhadores. Os depoimentos estão previstos para começar às 2h da tarde. E ainda com destaques sobre a Operação Lava Jato, o Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de uma ação penal contra o ex-deputado Eduardo Cunha nesta terça-feira. Com esta decisão, pela primeira vez, então, Cunha será réu aqui na Justiça Federal do Paraná. O processo, que será enviado para a 13ª Vara Federal de Curitiba, acusa Eduardo Cunha de ter recebido propina por meio de contratos de exploração de petróleo na África. O político é acusado de receber os pagamentos ilícitos provenientes do negócio em contas bancárias na Suíça. O caso tem provas coletadas pelo Ministério Público do país. O processo apresenta diversas contas que teriam sido usadas pela mulher de Eduardo Cunha, a jornalista Cláudia Cruz, para comprar itens de luxo. A decisão do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a abertura de ação penal contra o ex-deputado, foi divulgada nesta terça-feira. Cláudia Cruz também responde a um processo na Justiça Federal do Paraná relacionado ao mesmo tema. Pela manhã, o juiz Sérgio Moro ouviu a primeira testemunha de defesa na ação penal contra ela. Agora, o ex-parlamentar também responderá em Curitiba. Será a primeira ação contra Cunha que chegará às mãos de Moro. Esses são os destaques de hoje por aqui. Clébio e Lidiane, volto com vocês.
Obrigada, Thaís, pelos destaques. Bom trabalho por aí. Até amanhã com mais destaques do Paraná. E olha, a gente fala agora da Polícia Federal, que indiciou, falamos agora do ex-presidente Lula, mas há um novo indiciamento, então, que corresponde a ele, justamente pelo crime de corrupção em razão de evidências de propina no valor de 20 milhões, mascarada em contratos da empreiteira Odebrecht no país de Angola. Lula foi agora indiciado por corrupção passiva porque a Polícia Federal concluiu que os contratos envolviam Taiguara Rodrigues, sobrinho de Lula. Segundo a polícia, as negociações só aconteceram em razão do parentesco e das relações da empreiteira com o ex-presidente. O sobrinho de Lula, inclusive, para você ter uma ideia, além de 7 executivos da empreiteira, incluindo o próprio dono, Marcelo Odebrecht, foram todos indiciados por corrupção e lavagem de dinheiro. Esse indiciamento ocorreu após 5 meses de investigações da Operação Janus, que devassou contratos da empreiteira com a empresa Exergia. Em maio, a Polícia Federal, com autorização da Justiça, cumpriu mandados de busca e apreensão em endereços de Taiguara, na cidade de Santos, litoral de São Paulo. E a Polícia Federal do Paraná abriu um inquérito policial da Operação Lava Jato para investigar um suposto esquema de corrupção na compra de termoelétricas pela Petrobras durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Isso entre 1999 e 2001. Esse esquema envolveria as empresas Alstom GE e também NRG. A investigação tem como base declarações dadas pelo ex-diretor da área internacional da Petrobras, Nestor Cerveró, que cumpre a pena em regime domiciliar desde junho deste ano. Em um dos depoimentos, Cerveró declarou à Força-Tarefa da Lava Jato que recebeu propina não só em relação à compra das máquinas, mas que, da sua parte, também recebeu propina da empreiteira Camargo Corrêa, no valor de R$200 mil, das mãos do lobista Afonso Pinto Guimarães. Cerveró disse ainda no depoimento que o valor foi pago em parcelas mensais de R$15 mil entre os anos de 1999 e 2000. Com essas informações, o Link Record News aproveita para fazer uma rápida pausa para os nossos apoiadores, mas volta em instantes. A seguir, furacão provoca destruição, mortes, deixa milhares de desabrigados no Haiti e agora avança para os Estados Unidos. Os detalhes direto de Miami com a correspondente Tina Roma. Até já. Meio-dia, 40 minutos, estamos de volta com o Link Record News. E a sua opinião agora na tela. Queremos conhecer o que você pensa a respeito da greve dos bancários, que já completa, portanto, um mês, é a mais longa da história. Perguntamos então se você se sente prejudicado por ela. Sim ou não, você vota com a hashtag Link Record News. Pode manifestar o que pensa também e trazer o testemunho daquilo que você tem sofrido, como tantos internautas estão fazendo. Com a mesma hashtag nas redes sociais ou com o número do nosso WhatsApp. Está na tela para você, 11 95307 1851. Vamos lá, interatividade agora aqui na tela. Primeira mensagem que chega é lá de Maceió, Alagoas. Nelly compartilha com a gente. Como não tenho ainda cartão do banco, só posso sacar na boca do caixa. Sou beneficiária do INSS e estou afastada do trabalho devido ao câncer de fígado. Nelly, uma boa recuperação para você. Que transtorno, né? Infelizmente, nesse período difícil, ainda essa paralisação para dificultar. A gente fica na torcida por você, viu, Nelly? E agora a opinião do Afonso, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Diz assim, os bancos com lucros enormes massacram clientes e funcionários. Afonso, registrado o que você pensa, obrigado por participar. Tem agora Delanir, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Estão no direito deles, prejudica muitos, claro, mas faz parte. Temos que entender. É a opinião, então, de Delanir. Obrigada. Agora, o Lohan, de Cachoeiras de Macaco, no Rio de Janeiro, diz assim, infelizmente a greve tem que prejudicar alguém mesmo, senão não faz efeito. É um direito. Obrigado, Lohan. Tem ainda a participação do Vinícius, de Sumaré, São Paulo. Sim, não tenho cartão cidadão e não dá para sacar o seguro-desemprego nas lotéricas. Tenho que esperar os bancários voltarem, mas as contas não esperam. Verdade, as contas vão aí vencendo bem rapidinho. Marcelo, de Vitória, Espírito Santo, deveriam funcionar como a justiça determina, 70%, por exemplo. Ele quer dizer o seguinte, que como é um serviço essencial, deveria respeitar as regras de greve e ter 30% pelo menos de atendimento. Muito bem, a gente tem aqui o Gordon agora. De Campinas, São Paulo, chega a opinião, a população reclama e até entendo, mas muitos serviços podem ser recebidos através do cartão cidadão. A maioria deixa tudo para a última hora e depois se vê no aperto. Obrigada, Gordon.
Muito bem, a gente vai querer continuar recebendo a sua participação ao longo da próxima edição à tarde. Lembrando que agradecemos, foram muitas mensagens, não deu tempo de ler todas agora, mas na segunda edição, às 3 da tarde, a gente volta a contar com a sua participação. Não se esqueça, sim ou não, você vota pela hashtag Link Record News e pode manifestar o que pensa também pelo nosso WhatsApp. Agora a gente fala sobre as mudanças aí do tempo. Um destaque internacional. O furacão Matthew atingiu o leste de Cuba nesta terça-feira. Na República Dominicana e Haiti, o furacão deixou 9 mortos. E agora ele segue então para Bahamas e para os Estados Unidos. Tanto que o governador da Flórida pode emitir um alerta de evacuação ainda hoje para 1 milhão de pessoas. E a nossa correspondente em Miami, Tina Roma, tem mais detalhes. Boa tarde para vocês e nós voltamos com mais informações a respeito do furacão, o Matthew, que vem em direção ao continente americano e está se aproximando agora nos próximos dias de toda a costa leste da Flórida. Nas novas imagens é possível ver a trajetória do furacão que está provocando forte tempestade com ventos que chegam a 200 km por hora. O furacão Matthew chegou à costa leste de Cuba ontem à noite, depois que inundou ruas, desabou casas na República Dominicana e deixou um rastro de destruição no Haiti, o país mais atingido. O furacão deixou mais de 14 mil desabrigados. O governo de Porto Príncipe pediu ajuda internacional. Os Estados Unidos evacuaram 700 civis da base naval de Guantánamo. Matthew agora se aproxima das Bahamas e os meteorologistas preveem que ele deve chegar à costa leste americana a partir da tarde de quinta-feira ainda mais forte, atingindo os estados da Flórida, Geórgia, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Ontem, os moradores da Flórida lotaram supermercados e postos de gasolina. As escolas ficaram fechadas na quinta e sexta-feira. Ainda hoje, o governador da Flórida, Rick Scott, pode emitir um alerta de evacuação para 1 milhão de pessoas. O presidente americano Barack Obama cancelou seus eventos no estado. Um deles era um comício com a candidata democrata Hillary Clinton. O furacão Matthew, a mais poderosa tempestade tropical do Atlântico em quase uma década, já deixou pelo menos 9 mortos. Muito bem, você vê as autoridades assustadoras e as autoridades estão tentando tomar todas as medidas, mas nunca se sabe com qual impacto de fato o furacão poderá chegar à costa. Exatamente, a gente continua acompanhando as atualizações e a qualquer momento durante a programação, mais notícias sobre a passagem do Matthew. Com isso, então, a gente encerra aqui essa edição do Link Record News. Lembrando que você pode sugerir assuntos para o jornal. Basta para isso mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp. Participe pelas redes sociais, sempre com a hashtag Link Record News. Aproveite, entre na página da Record News no portal R7. Lembrando que a segunda edição do Link Record News começa ao vivo na sua tela às 3 da tarde. Uma ótima tarde para você. Até logo mais. Ótima tarde, até mais.